Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a psicóloga Isabelle Pereira. Isabelle, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Isabelle, vamos falar hoje um pouquinho sobre comportamento. A gente, quando começa a fazer uma coisa e entra no piloto automático, isso é bom ou é ruim? Não necessariamente bom ou ruim, né? Acho difícil ter alguma coisa hoje que seja só boa ou só ruim, né? Tem os aspectos bons e tem os aspectos ruins também, né? Um aspecto bom, que na verdade isso é algo da sobrevivência do ser humano mesmo, né? A gente precisa automatizar algumas condutas da gente para economizar energia, né? Energia física, energia mental, né? Então a gente precisa ter algumas coisas automatizadas na vida, né? Justamente visando essa economia de energia. Mas se a gente automatiza tudo o tempo todo, né, eu fico me perguntando se a gente está vivendo ou sobrevivendo, né? Porque a gente vai entrando numa mera repetição dos dias. Os dias acabam ficando sempre iguais, a gente acaba fazendo as mesmas coisas sem ter atenção nenhuma naquele momento que a gente está vivendo. Então, se isso entra num extremo demais, né, então a gente pode dizer que essa repetição, né, esse automatismo acaba sendo aí um pouquinho nocivo. Como mudar essa situação? Que tem alguma dica para mudar, para não ficar tanto seguindo os mesmos padrões, a mesma estrutura todo dia? O ideal é que a gente comece a colocar atenção, né, nas coisas que a gente vai fazendo nos nossos dias, né? Justamente porque o processo do automatismo é a gente entrar num processo de desatenção, que a gente já fez tanto, né, assim que a gente não precisa mais colocar atenção naquele momento para poder reproduzir aquilo. Então, um bom jeito da gente sair do automatismo de novo, colocar a atenção naquele momento, né? Atenção e a intenção, né, de viver aquele momento, de prestar atenção, de estar ali, né, de estar em presença de verdade, né, naquele momento. Um bom jeito da gente fazer isso é colocar os nossos 5 sentidos para funcionar, né? Por quê? Porque a gente não consegue sentir, por exemplo, um cheiro de ontem ou um cheiro de amanhã. A gente consegue sentir um cheiro de agora, né? Então, um bom jeito da gente se conectar com o momento presente é a gente colocar os nossos 5 sentidos para funcionar. Prestar atenção no que a gente está vendo, no que a gente está ouvindo, né? No que a gente está sentindo, a textura dos lugares onde a gente está, por exemplo, né? Então, a gente colocar os nossos sentidos para funcionar é um bom caminho para a gente se conectar com esse momento presente e sair desse automatismo. Isabelle, não sei se enquadraria nesse quesito do piloto automático, mas a questão de repetir hábitos do dia a dia, até mesmo ciclos, isso também se enquadra nesse momento? Sim, né, os hábitos e os ciclos que a gente sempre repete, né, assim, enquadram no automatismo. Os hábitos nada mais são, né, do que esses comportamentos repetitivos que a gente tem, né? Então, de tanto que a gente fez, a gente não precisa mais pensar sobre eles. Então, a gente entra nesse automatismo. O que não significa que todos os nossos hábitos são bons ou ruins, né? Nós temos bons hábitos e hábitos que não são tão bons assim. E a gente também tem esses ciclos, né? Às vezes a gente se pega repetindo várias coisas, né, na nossa vida, por exemplo, relações amorosas, familiares, de amizade, de trabalho, né, coisas que de repente a gente se pega mesmo assim, gente, de novo isso está acontecendo, de novo desse mesmo jeito, né? Então é momento da gente se perguntar também por que a gente está sempre repetindo, né, assim, esses mesmos ciclos. Então, entra também nessa questão do automatismo, né? A gente já fez tanto aquele caminho que isso foi reforçado ao longo da vida, né? Que a gente acaba sempre se vendo nas mesmas situações. Você entrar num caminho diferente é difícil, às vezes você tem que superar barreiras, obstáculos, mas quando você começa a fazer esse caminho várias vezes, ele fica mais fácil e você não quer mudar o caminho. O desafio é esse. Mudar o caminho. Às vezes a pessoa, segunda-feira ela faz uma coisa, na terça ela faz outra, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, e vira a vida dela. Ela tem que seguir esse padrão. Isso Exato. É prejudicial? Ou não? É uma maneira de se organizar? Mas como seria isso?
para a gente poder sair desse automatismo, sair desses ciclos, né, é importante sim que a gente se organize, né? A primeira coisa é a gente identificar que a gente está dentro de um ciclo. Ou seja, a gente identificar que aquilo está sempre se repetindo na nossa vida, né? E aí, a partir disso, a gente se organizar para sair dele, né? Montar aí um plano de ação, né? Entender como esse ciclo se dá para cada um, porque se dá de maneiras diferentes, né? Para cada indivíduo, porque isso varia com história de vida, né? Criação, enfim, tem muitos fatores aí associados. Então, a gente precisa identificar, a gente precisa bolar um plano de ação e acionar esse plano de ação. Quando a gente está falando justamente dos hábitos, por exemplo, né, que é esse processo de automação mesmo de alguns comportamentos, quando a gente quer introduzir alguns hábitos, a gente tem que priorizar o menor gasto de energia possível. Porque é uma questão de sobrevivência. Se vai demandar muito da gente, muito gasto de energia física e mental, é um processo natural da nossa mente querer sabotar esse processo. Então, por exemplo, se a gente quer mudar a alimentação, se a gente quer começar um exercício físico, a gente não pode ir para um extremo, porque isso vai ser um gasto de energia muito grande. Então, a chance, né, da gente sustentar isso por muito tempo é muito menor. Então, se a gente está querendo mudar algum ciclo, né, assim, mudar algum comportamento, sair de algum tipo de repetição, né, desse automatismo, a gente tem que ir fazendo sempre em pequenas doses, né, justamente para que a nossa mente, o nosso corpo sintam o menos possível. E aí a gente consiga ter uma constância com isso. E aí, né, reforçar esse caminho, que aí depois fica muito mais fácil, porque esse bom hábito, esse bom comportamento, né, essa boa repetição, acaba entrando também nesse automatismo e a gente não precisa mais pensar sobre isso ou se desgastar sobre isso. Virou um hábito. Virou um hábito, né? Essa é a boa parte do hábito, né? Assim, uma vez que ele já está ali internalizado, né? Que ele já está ali reforçado, é muito mais fácil. A gente não pensa mais sobre isso. A gente não se questiona mais sobre isso. Já não é um sofrimento pra gente, né? Essa mudança. Porque, de fato, é um hábito. Se você vê que a pessoa tem o hábito, está nessa questão repetitiva, você quer mostrar para ela que ela pode ir para um lugar, mas se existem outros caminhos, pode gerar um conflito. Pode gerar um conflito, né? Geralmente a pessoa ela já está ali numa zona de conforto, né? Mas não significa que uma zona de conforto ela seja confortável, né? Às vezes a pessoa está em sofrimento, mas para ela sair disso exige um gasto de energia para ela também muito grande, né? É preferível a gente lidar com aquilo que a gente já conhece, com aquela insatisfação que a gente já conhece, né? Assim que a gente sabe manejar, do que a gente querer se aventurar, né, a novos caminhos, que a gente não sabe o que vai estar ali, né? O que será que isso vai demandar de mim? Não sei. Então eu prefiro ficar aqui onde eu estou, que por mais que não esteja bom, né, eu pelo menos já sei lidar. Então é muito difícil esse processo, né, assim, da gente sair do automatismo, da gente sair da zona de conforto, da gente internalizar novos hábitos, justamente pelo gasto de energia física e mental que isso demanda da gente. Tá, Joia, Isabelle, eu queria muito agradecer a sua participação e até uma próxima oportunidade. Até breve. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a psicóloga Isabelle Pereira.